Muito bem. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Gálatas. Nós vamos retomar aí a nossa série, O Tesouro da Graça, exposição bíblica da carta aos Gálatas. E hoje nós vamos encerrar o capítulo 4, começando aí do versículo 21. Gálatas 4, a partir do 21. Todos acharam? Vamos ler já? Gálatas 4, a partir do 21, então. Digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Isso é usado aqui como uma ilustração. Essas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre, é a nossa mãe. Pois está escrito, regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho. Grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Mas o que diz as Escrituras? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Pai, estamos diante da sua palavra, mais uma vez, e queremos ouvir a sua voz. Por favor, fale aos nossos corações, nos dirija a compreender mais quem o Senhor é, e daquilo que o Senhor faz em nós, e que assim sejamos transformados à sua imagem cada dia mais, Pai. Por favor, use esse momento para falar conosco. Em nome de Jesus, amém. Então, estamos voltando para a nossa série de Gálatas, depois de alguns domingos, olhando para outras passagens bíblicas, aí passamos pelo Natal, aí passamos pelo Ano Novo, e a virada do ano, e aí agora nós estamos voltando. Quando a gente olha a carta de Gálatas lá no começo, a gente vê que Paulo, eu gosto de usar a expressão, é um pouco mais jovem, mas Paulo chega com o pé no peito, dos nossos irmãos ali da Galácia, porque eles tão cedo eles já estavam abandonando a fé, da qual eles tinham experimentado. Eles estavam abandonando o Evangelho da Graça e se rendendo então ao ensino dos judaizantes que estavam querendo voltar, que eles voltassem então à escravidão, à servidão da lei. Paulo, ele, logo em seguida também, ele vai fazer uma defesa do seu apostolado. Afinal de contas, se o apóstolo, ele está comprometido, a sua mensagem também estaria comprometida. Então ele defende o seu apostolado, e aí então isso dá autenticidade para a sua mensagem também. E aí então ele começa a fazer de forma, com primazia, uma defesa do Evangelho da Graça, com os mais diversos argumentos. E agora Paulo aqui, ele vai começar a caminhar para encerrar, então, a argumentação aí da justificação pela fé, a justificação pela graça mediante a fé, aí no lugar da salvação mediante a obras. O contexto ainda está mostrando aqui para a gente, quando a gente está lendo o versículo 21, que parece que Paulo ele está refutando alguns falsos mestres, judaizantes que estavam perseguindo a igreja, que estavam tentando adulterar a verdade ali no meio daquelas igrejas, contanto que ele introduz dessa seguinte forma,
Digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei. Né? Parece que Paulo, logo de início aqui, ele está fazendo uma espécie de chamado ao debate. Né? Paulo, ele está chamando, então, aqueles que estavam defendendo, né, a salvação por meio das obras. Então, vamos pensar, vamos à discussão. Né? Vamos olhar aí, então, obras da lei, evangelho da graça. Né? Paulo, ele não se esconde desses mestres, ele não se intimida, mas parece que ele chama esses mestres da lei, então, para o ringue. Né? Então, vamos para o debate, vamos para o confronto, como um grande apologeta. Né? Então, ele se levanta em defesa da verdade, em defesa do evangelho da graça. Né? Ele diz, dizem-me vocês, os que querem estar, então, sobre a lei. Essas palavras aqui, elas são endereçadas, né, às pessoas, então, que tinham como princípio religioso, ou meio de salvação, santificação, o legalismo. Né, que imaginavam que o caminho de se achegar a Deus, de se tornar aceito por Deus, era, então, por meio da observância de algumas regras. Né? Os indivíduos que transformaram, né, estavam tentando transformar o evangelho da graça em o evangelho da lei, né, supondo que por meio da observância da lei, então nós poderíamos então sermos aceitos por Deus, né, observando regulamentos, tradições, cerimônias, dietas. Muitos deles aqui dá a entender que eles até são crentes mesmo, são pessoas que estão infiltradas ali, querendo perverter o evangelho, sem ter conhecimento da fé. Mas são pessoas, às vezes, que são alcançadas pela graça, mas cegas pelo pecado, não enxergando, não compreendendo ainda perfeitamente o que é esse evangelho, se deixaram levar e estão comprometidas, então, com esse engano. E aí ele faz, então, um alerta para os debatedores. Né? Acaso vocês não ouvem a lei? Né? Acaso vocês não ouvem a lei? A segunda parte do 21. Paulo, ele chama para a briga, né? Ele chama para a discussão, mas ele vai então até o terreno, né, desses opositores, e aí, então chama eles para confronto dentro do próprio terreno. Né? Paulo, ele vai dizer, né, aos que estão se colocando em servidão à lei, que então, por meio da lei, a gente pode concluir, então, que a salvação sempre foi pela graça, mediante a fé. E que viver, então, debaixo da lei é, na verdade, uma grande escravidão. Né? Isso porque a própria lei, né, da qual eles estavam se colocando como servos, né, se levantará contra eles, mostrando, então, como o seu juiz, então, para trazer a condenação sobre eles. Né? A lei, ela jamais foi dada para trazer salvação. Né? Basicamente isso que a gente está falando até agora. A lei, ela não foi feita para trazer salvação, mas a lei, ela foi dada à humanidade, ao homem, ao povo de Israel. Para quê? Para que o homem, então, tivesse a consciência da necessidade que ele tem de um Salvador. Né? O propósito da lei é revelar o pecado, é tomar esse pecador, lembra a ilustração do aio, né, do tutor, pegar pela mão e então conduzi-lo até Cristo, até esse Salvador. Né? A lei, ela não é um fim, mas ela é um meio da gente compreender que a gente precisa de um Salvador. Né? Seu papel não é abrir as portas da prisão, mas muito pelo contrário, é encerrar, né? É encarcerar então o pecador na prisão, né? A fim de que ele se desespere então de si mesmo, da sua própria condição, e aí então ele clame por misericórdia ao único que pode então trazer libertação. Antes da gente prosseguir nos próximos versículos, vale uma observação aqui. Né, Paulo, ele vai se valer aqui de uma alegoria. A minha versão traz como ilustração, né, mas provavelmente na versão de vocês, aí no versículo 24, pode ser que você encontre alegoria. E o que ele está fazendo aqui é exatamente isso. Na verdade, ele está se valendo de uma alegoria.
É uma espécie de figura de linguagem, é um método de ensino, era muito conhecido antigamente e grandemente difundido pela escola de Alexandria. Né? E a alegoria é um negócio extremamente complicado. Basicamente, o que é uma alegoria? Alegorizar é quando você procura um sentido oculto que vai além daquilo que é natural, que você consegue ler e compreender naturalmente daquilo que está escrito no texto. Né? É como se você lesse, tem um sentido natural, você entendeu a história, às vezes você entendeu até o propósito ali dentro da história, mas tem algo que vai muito além, oculto, que vai então se distanciando daquele sentido natural. Né? Entre outras palavras, né, o sentido é literal. O sentido literal, na verdade, vai ser uma espécie de código que precisa ser decifrado para se compreender, às vezes, o ensino mais profundo, né, mais importante, o ensino que está oculto. Né, então, segundo esse método, quando a gente pega somente o texto literal, é como se fosse somente um ensino superficial. Né, e o alegórico, então, seria o sentido verdadeiro daquele texto. Um exemplo, basicamente é quando você vai em alguma igreja, você vê o pastor pregando lá sobre Davi e Golias, aí vai falar que pegou as 5 pedrinhas, e aí a primeira pedrinha era a pedrinha da coragem, a segunda pedrinha era a pedrinha da... E assim vai, sabe? Vai dando significado para a pedrinha? Não, a Bíblia fala, ele só pegou aquelas pedrinhas não tinham significado nenhum, além de ser pedrinhas. Ou pedras, né? Não eram qualquer pedrinha também, né, que foi tacada. Mas isso é uma alegoria. É quando você foge do sentido natural do texto e você traz uma aplicação. Né? E aí aqui que a gente precisa ter atenção. Paulo está usando esse método e a gente precisa entender o porquê que ele está usando este método aqui. O fato da gente encontrar alegoria, né, uma alegoria sendo usada aqui por Paulo, não significa que Paulo está endossando, agora a gente pode alegorizar tudo, então. Né, e aí, então, o texto a gente dá o sentido, a princípio, que a gente bem entender, a gente não teria uma diretriz, uma baliza, para saber exatamente o que Deus está querendo dizer. Né? Então, é um negócio extremamente complexo. Né? Então, o que Paulo está fazendo aqui, ele não está endossando. Pode usar, né, é realmente uma regra e uma forma de se interpretar as Escrituras. Né? Fugindo, então, daquilo que é natural, daquilo que é óbvio. Não é isso que Paulo está querendo dizer, que Moisés escreveu aquela história para que, então, ele pudesse interpretar lá no futuro, dando um sentido mais profundo para a história ali de Isaac, Ismael, Sara e Agar. Paulo está se valendo desses métodos justamente por causa do público que ele está lidando aqui agora. A alegoria era grandemente usado no meio rabínico. Né? Agora Paulo está lidando aqui, parece que ele está confrontando justamente os mestres judaizantes. Né? Então aí parece que Paulo, depois de todo o argumento que ele usou, né, e aí logicamente, né, a lógica sendo construída, a fundamentação bíblica, agora ele fala, agora eu vou ilustrar, né, da forma como vocês fazem, por meio de uma alegoria. Né? Paulo sabia muito bem como fazer isso, afinal de contas, Paulo ele foi treinado dessa forma também, né? Faz parte da formação educacional de Paulo. Né? Mas Paulo está usando essa alegoria aqui, não é liberando para que a gente possa usar desse método de interpretação bíblica, mas é apenas uma ilustração, vamos colocar assim, confirmatória, né, da verdade que ele já tinha, por argumentação, provado convincentemente. Né, como se fosse a última bala agora que Paulo vai atirar. Nós vamos examinar o texto, vamos passar então pelas essas ilustrações que o apóstolo Paulo vai usar, né, e a gente vai tentar observar as suas implicações espirituais mediante essa alegoria que o apóstolo Paulo está usando. Primeira coisa que a gente vai observar aqui, Paulo ele vai trabalhar essa ilustração por meio dos 2 filhos de Abraão. Né? E aí, por meio desses 2 filhos de Abraão, Ismael e Isaac, nós temos 2 realidades espirituais distintas. Tá? O que estava acontecendo com os judeus? A gente já falou isso diversas vezes. Eles
se gloriavam no fato de eles serem, então, descendentes de Abraão. Como o fato de eles terem o sangue de Abraão, né, fazerem parte da genética aí de Abraão, fosse suficiente, fosse um grande refúgio, então, para que a salvação deles estivesse garantido. Né, eles se julgavam filhos de Abraão, aí por causa disso, então, eles já se achavam que eles eram livres, era algo automático. Nasci filho de Abraão, então eu sou livre, eu sou portador, então, da promessa de Abraão. Só que o que acontece, o que nós estamos vendo, conforme a gente está trabalhando Gálatas, né, principalmente no capítulo 3, os verdadeiros filhos de Abraão não são os descendentes físicos, mas vão ser os descendentes espirituais. Né? Não basta ser filho de Abraão e então ter o sangue de Abraão correndo nas suas veias. Né? Mas o que é necessário ter é a fé de Abraão dentro do seu coração. Tá? Não é o sangue então nas veias, mas é a fé no coração. Paulo ele vai confrontar aqueles que cultivavam então essa falsa esperança no parentesco aí com Abraão, e às vezes para tentar argumentar, né, e cultivar essa falsa esperança, eles usavam o exemplo, não, mas Abraão tem 2 filhos. Né? Tem Ismael, tem Isaac, sim, mas também tem Ismael. Mas o que acontece? Esses filhos, eles vieram, apesar de terem o mesmo pai, eles vieram de mães diferentes. Eles vieram, então, de naturezas diferentes. Né? Ismael era filho de Agar, né? Uma mulher que era escrava. E aí o nosso texto aqui nos mostra que então Ismael nasce segundo a carne. Isaac já era filho de Sara, né, uma mulher livre, e ele nasce então segundo a promessa. É bem interessante parar para pensar nisso aqui. Ó. Ismael, ele nasce segundo a carne. Né? Ele nasce segundo a sua natureza. Agora, quando nós falamos do nascimento de Isaac, não é algo natural, é justamente algo que foi contra a natureza. Né? Só para parar para pensar. O pai de Isaac tinha 100 anos, a mãe já por volta dos seus 90, e ela era ainda estéril. Né? Em Hebreus 11:11 a gente vê o autor falando lá que pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Ismael ele nasce então segundo a natureza, mas Isaac ele vai nascer justamente contra a natureza, ou seja, ele vai nascer de maneira sobrenatural, né, por meio de uma promessa excepcional que Deus então faz para Abraão e então por consequente a Sara também. Ismael ele vai ser o símbolo da lei, e quando a gente vai olhar para Isaac ele vai ser o símbolo da graça. Um ele nasce segundo a carne, o outro ele nasce segundo a promessa. E essas duas diferenças então entre esses filhos de Abraão, Ismael tendo nascido de uma escrava, segundo a natureza, e Isaac então tendo nascido de uma mulher livre, e então nascendo segundo a promessa. Aí Paulo considera então alegorias aqui. Né? Ele vai usar esses 2 nascimentos, esses 2 filhos de Abraão, para ilustrar essa realidade debaixo da lei e debaixo da graça. E aí então, o que ele está querendo dizer é que de alguma forma, todos nós, na nossa vida, ou somos Ismaéis, ou somos Isaques. É basicamente isso que Paulo vai fazer aqui por meio dessa ilustração. Ele vai agora colocar alguns contrastes. E aí eu queria que nós olhássemos para esses contrastes do filho de Ismael e do filho Isaac. Né? Filho, Ismael, ele vai ser símbolo da escravidão. E o símbolo, Isaac vai ser o símbolo de liberdade. Então vamos olhar primeiro para Ismael. Ismael, filho de Abraão, com Agar. Ele nasce de uma escrava, ele não nasceu como fruto da promessa que Deus tinha feito para ele, mas por uma precipitação humana,
ele vem a nascer. Nasceu como fruto da incredulidade, na verdade, que estava dentro do coração de Abraão e Sara. A gente é brasileiro, a gente entende bem o que Abraão fez. Ele deu um jeitinho. Né? Ele deu um jeitinho. Ele não está sabendo esperar. Né? Afinal de contas, a esperança pressupõe a espera. Né? Então ele não estava sabendo esperar e ele resolveu, pelos seus próprios meios, tentar dar um jeito, então, na situação. E aqui, então, quando a gente olha para o versículo 22, a primeira parte, a gente vai encontrar assim: pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava. Né? Então, Ismael, ele é o filho da escrava. Né? Ele nasceu de uma mulher escrava. Ismael, ele não era então esse filho da promessa, ele era o filho de Abraão, mas não era filho da mulher livre. Ele era filho de Abraão, mas não era o filho que fora prometido para Deus, por Deus. Ele era filho de Abraão, mas ele não era então o herdeiro de Abraão. Porque quando a gente olha para o direito antigo, uma mulher escrava, quando ela dava luz para a escravidão. Não importa qual era a condição do pai. O pai sendo livre da mesma forma como Abraão era livre, o filho ele seria então escravo como a sua mãe. Então não bastava ser filho de Abraão para ser livre. Era preciso ser filho de Abraão, mas ser filho de Abraão como Isaac. Ser um filho legítimo, filho livre, o filho herdeiro, e não como Ismael. No versículo 23, a gente vai ver: o filho da escrava nasceu de modo natural. Então, Ismael, algumas traduções vai colocar, ele nasce segundo a carne. Ismael nasceu de forma natural, não teve nada de sobrenatural no nascimento dele. Não houve nenhum milagre na sua concepção. Não foi prometido, nem houve nenhuma intervenção sobrenatural para que ele nascesse. Seu nascimento foi simplesmente fruto de uma decisão humana. Sara, então, oferece Agar para Abraão. Abraão, então, se deita com ela e eles, então, geram esse filho. Paulo ele vai afirmar que Ismael, então, ele é o filho que nasceu segundo a carne. E aqui ele está tendo 2 coisas em mente. Primeiro, que Ismael nasceu segundo um propósito carnal. Ele estava nascendo fruto de um relacionamento que não deveria haver e fruto também de uma decisão pecaminosa, por uma falta de fé. E também em virtude justamente da capacidade física de Abraão e da capacidade física que Agar tinha. Abraão e Sara tentaram empurrar então a aliança que Deus tinha feito com ele para a linhagem de Ismael. E é nesse sentido, então, que eles agem então, segundo a carne. Ele é gerado segundo a carne por causa da decisão segundo a carne de Abraão e de Sara, tentando empurrar a aliança de Deus feita com Abraão para Ismael. Então eles estavam tomando uma decisão bem distante daquilo que Deus realmente esperava. Versículo 24, a gente vai ver que Ismael nasceu da escravidão. 24. Isto aqui é usado como uma ilustração. Essas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é a Agar. Agar, mãe de Ismael, ela vai ser então colocada também como símbolo da antiga aliança. E na antiga aliança tudo depende do homem. Essa é a lei. Ela ordena o homem o quê? Faça e você viverá. E quando a gente olha lá para Gálatas 3,13, a gente vai ver que a lei ela exige perfeição e todo aquele que não consegue alcançar o que a lei requer, ou seja, a perfeição, ele se torna então maldito. Ele se torna uma pessoa amaldiçoada. A lei ela jamais liberta, mas ela escraviza. A lei não salva, mas condena. E os que vivem então sob a lei, debaixo da lei, são filhos da escrava e nascem então
para a escravidão. Então, Ismael é usado nesse sentido. Ele é um símbolo de servidão, ele é um símbolo de escravidão. Mas o apóstolo Paulo ele vai usar o exemplo de Isaac também agora como símbolo da liberdade. Isaac é filho então de Abraão e Sara, né? Ele é filho da promessa e das bênçãos, herdeiro das bênçãos de Abraão. Né? E Isaac ele vai ilustrar os cristãos em vários aspectos. Né? Porque ele nasceu no poder de Deus, assim como nós também somos gerados no poder de Deus. Né? Ele trouxe alegria, o nosso nascimento também traz alegria. Né? Ele cresceu, ele foi desmamado, ou seja, ele amadureceu, ele foi amadurecendo, sendo aperfeiçoado, e ele acabou também sendo perseguido. Versículo 22, né? A gente vê lá falando... Se inicia dizendo, pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. Basicamente aqui, o que está querendo dizer? Que Isaac nasceu filho de uma mulher livre. Sara, né, mãe de Isaac, era então a mulher legítima de Abraão. Né, era uma mulher livre, ela não era escrava. Então Isaac nasceu livre. Isaac não nasceu da escrava, então, né? Ele nasceu para a liberdade e então ele não nasceu para a escravidão. No versículo 23, a gente vê a segunda parte, dizendo, mas o filho da livre nasceu mediante a promessa. Né? Ismael é gerado segundo a carne. Isaac ele é gerado mediante a promessa. Se Ismael nasceu então... aí da conjunção puramente carnal que houve então entre Abraão e Agar, Isaac agora ele nasce de uma forma sobrenatural, é uma intervenção de Deus. Né? E isso aqui por 2 razões. Primeiro, porque tanto Abraão como Sara, eles já estavam avançados de idade e eles não poderiam mais gerar naturalmente. E Sara, ela era estéril também. Né? Lá em Romanos, a linguagem que vai ser usada é que eles estavam amortecidos. Abraão amortecido e Sara com o seu ventre adormecido. Né? Então, eles não tinham condição nenhuma para poder gerar essa criança. E segundo, né, como eu disse, Sara era estéril. Né? O ventre dela não poderia conceber. Né? Por isso Isaac, então, ele é o filho da promessa e ele nasce então no tempo de Deus e ele nasce de maneira sobrenatural. Ele é gerado segundo a promessa. Seguindo o versículo 29, a gente lê assim: naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Isaac, ele nasceu como? Segundo o Espírito. Ismael segundo a carne, Isaac segundo o Espírito. Né? Intervenção, como eu já disse, direta de Deus. Ele não era apenas fruto dessa conjunção carnal, mas era um ato realmente milagroso, uma ação do Espírito Santo. Né? Da mesma forma como então nós crentes também somos. Né? Nós nascemos segundo o Espírito, por meio de Cristo. E, versículo 30, a gente vê, mas o que diz as Escrituras, mande embora a escrava e seu filho, porque o filho da escrava jamais será o herdeiro com o filho da livre. Né? Isaac, ele era então o herdeiro de tudo, de todas as bênçãos, de todas as posses de Abraão. Né? Ismael, filho da escrava, ele não herdou aquilo que Isaac herdou, né? Justamente porque ele era livre, filho da mulher livre. Né? Isaac, ele era herdeiro de tudo. Né? As bênçãos espirituais são a dádiva, né? O presente da graça que ele receberia. E isso não era resultado de esforço humano. Né? As riquezas aqui, elas são confiadas, né, aos seus filhos, ou seja, aqueles que recebem a Cristo como Salvador, e não a escravos que então se colocam sob a tirania da lei. Essa aqui é a ilustração.
Nós temos então Ismael e Isaac. Ismael simboliza escravidão, Isaac simboliza liberdade. Mas a gente vai ver que ele vai trabalhar com duas mulheres também, Agar e Sara, mostrando que uma simboliza a nova aliança e a outra simboliza a antiga aliança. Né? Depois de ter apresentado então aí Isaac e Ismael, representando aqueles que vivem sob a escravidão e aqueles que vivem debaixo da graça, Paulo agora ele vai apresentar Sara e Agar como representantes então da antiga e da nova aliança. Né? E aí é muito complicado você tentar entender a Bíblia se caso a gente não compreender razoavelmente duas alianças, né? O Antigo e o Novo Testamento. Como a nossa Bíblia ela está dividida. Né? Uma aliança é um acordo solene entre Deus e os homens, né, por meio do qual ele promete transformar e cuidar do seu povo, né, e o povo promete então se submeter à lei de Deus, né, e isso aqui é dado mediante, né, por meio de Moisés. Mas agora a nova aliança ela é dada por Cristo. Né, o sangue dele é que ratificou essa nova aliança. Né, a nova aliança ela estava fundamentada em leis, preceitos. Mas a nova aliança, né, a aliança cristã, ela é figurada em Abraão, né, ela vai ser profetizada lá em Jeremias, e ela fundamenta-se nas promessas. Né, e ela se encontra então na graça de Jesus Cristo. Né, na lei de Deus, na lei Deus colocou então essas responsabilidades sobre as pessoas. Farás e não farás. Né, e esse é o padrão que a lei coloca. Farás, não farás, e você tem que fazer perfeitamente. Se falou para não fazer, não faz. Se falou para fazer, faz. Se tropeçou em um ponto, você é responsável por ter quebrado ela toda. Né, e aí então somos responsabilizados. Mas quando nós vamos para o Novo Testamento, diante da nova aliança, a gente não vê faça isso e não faça aquilo. Mas a gente vê Deus falando, eu farei. Né, não é mais a gente que faz, mas é Deus que faz tudo por nós. Vamos olhar agora pelo exemplo dessas duas mulheres, da mesma forma como a gente fez com Ismael e Isaac. Né, Agar, então, é essa mulher escrava que gerava para a escravidão. Ela vai tipificar aí o Monte Sinai, né, e também a Jerusalém terrena. Vamos lá. Versículo 23, a primeira parte novamente. Né, o filho da escrava nasceu de modo natural. É bem interessante, nós lemos aqui 11 versículos, se eu não me engano, né, de 21 a 31 vai dar 11 versículos. Né? E nesses 11 versículos, em 5 deles, pelo menos, a gente vai encontrar a referência de Agar como escrava. Né, Agar ela não era a mulher de Abraão, mas ela foi dada como tal, como se fosse mulher de Abraão, para que tivesse então uma relação temporária, para que fosse gerado então um filho, com essa vã expectativa de que esse filho então que fosse gerado desse relacionamento fosse então herdasse então a promessa. Né, como eu disse, tentou dar um jeitinho, mas essa precipitação humana não anula aquilo que Deus prometeu, não anula o propósito de Deus. E nem a escrava então vai substituir a livre, né? Da mesma forma como o filho da escravidão não pode ser o filho da promessa, o herdeiro das promessas, das bênçãos, né? Então, da mesma forma como Deus não trocou Ismael por Isaac, ele também não trocou Agar por Sara. Versículo 25. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que estava escravizada com os seus filhos. Né, Agar ela vai ser símbolo então aí do Monte Sinai e da Jerusalém atual. Né, ora, Paulo ele diz aqui, né, que Agar representa essas coisas, Monte Sinai, Jerusalém atual, e tanto ela quanto seus filhos estão então em escravidão. Né, esse então vai ser o judaísmo. Né, esse então é o legalismo. O Sinai e Jerusalém, o Sinai e Jerusalém, eles representam então
a religião que ela é conduzida, ela é estribada, né, pelos méritos. Né? A religião, da forma como tenta se alcançar um relacionamento com Deus por meio das obras. Né? Então, nós podemos dizer que então é a religião da escravidão. Né? E a lei, então, ela é uma prisão, lembre-se. Né? Ela é um tutor, ela é um vigilante. Né? Quem tem a lei, então, como mãe, a ponto de não ter nada além do que a lei pode dar, essa pessoa ela vai simplesmente permanecer como escravos, né, como escravo. E aqui a gente precisa ter um pouco mais de atenção, né? Afinal de contas, quando a gente pensar com relação ao legalismo, talvez seja um dos grandes problemas que nós temos nas nossas igrejas no dia de hoje. Né? E o legalismo não significa você determinar alguns padrões espirituais, né, ou adequar algumas formas, né, mas significa você idolatrar esses padrões, é você idolatrar essas formas, achando que por meio da obediência dessas formas, desses paradigmas, você então se acrescenta, né, imputa justiça a si próprio, a fim de que você então seja aceito por Deus. Né? De outra forma, de outra perspectiva, o legalismo também é quando você julga outros cristãos com base nisso, na sua idolatria, simplesmente sistemas, padrões espirituais. Mas o grande problema aqui é que às vezes você pode até encontrar uma pessoa que deixou de beber, ela deixou de fumar, ela deixou de ter uma vida promíscua, de ir para a balada, mas ainda assim ela não ser uma pessoa espiritual. Né? Quando a gente olha para o exemplo dos fariseus que crucificaram Jesus, né, os padrões espirituais, religiosos deles eram elevadíssimos. Né? Mas ainda assim, o que eles vão lá fazer? Eles vão crucificar Jesus, eles não vão reconhecer Jesus como Salvador. Né? Então, todo o sistema legalista, né, meritocracia, onde eu faço alguma coisa então para que eu seja aceito por Deus, ou seja, aquele que vive pela lei, né, ele é filho então da Jerusalém na Palestina. Né? Mas a comunidade cristã, né, os alcançados pela graça, então, aqueles que então vivem pela fé, é filha da Jerusalém eterna, da Jerusalém do alto. Versículo 24, a segunda parte. Uma, na verdade, se refere ao Sinai que gera para a escravidão, e esta é Agar. Né, Agar, ela simplesmente vai gerar filhos para a escravidão. Ou seja, Agar é a mãe daqueles que confiam simplesmente na lei como método de salvação. Né, mas a religião do legalismo ela só pode gerar simplesmente escravidão. É isso que esse versículo está falando. Né, os filhos dessa religião, eles são então escravos. Né, eles não podem, em hipótese alguma, atingir os padrões exigidos pela lei. Eles não podem satisfazer o padrão que é exigido pela lei. Então, eles se tornam escravos daquela lei. Agar só estava tentando fazer aquilo que somente Sara podia realizar. Então, é por isso que ela vai fracassar. Né? A lei ela não pode dar vida. Ela não pode atribuir justiça a nós próprios simplesmente pela obediência dela. Ela não pode dar o dom do Espírito. Ela não pode dar uma herança espiritual a mim e a você. Isaac ele era o herdeiro de Abraão, mas Ismael ele não participa então dessa herança. Os judaizantes, o que eles estavam querendo fazer era transformar Agar em mãe outra vez, né? Enquanto Paulo estava sentindo as dores como dores do parto, né? Pelos seus convertidos para que eles se tornassem então semelhantes a Cristo. Né? Não há religião, não há legislação que possa dar vida ao pecador. Somente Cristo é que pode fazer isso por meio do Evangelho.
né? Cristo morreu, né, pelos nossos pecados, ele foi sepultado e ressuscitou. Somente por meio do sacrifício de Cristo é que podemos então encontrar a verdadeira vida. Agar, símbolo da antiga aliança, mas aí agora nós temos Sara. Sara é o símbolo da nova aliança. No versículo 23, nós vamos ver, a segunda parte, mas o filho da livre nasceu mediante a promessa. O filho da livre. Sara, então, era uma mulher livre. Sara era a esposa legítima de Abraão, mulher livre, mãe do filho da promessa, que gerou esse filho de forma, então, milagrosa, gerou este, que então herdaria todas as bênçãos, de Abraão. Versículo 26, a gente vai ver que Sara ela vai ser como a Jerusalém de cima, diferente de Agar. Mas a Jerusalém do alto é livre, e é a nossa mãe. Sara é o símbolo daqueles então que nasceram do alto, daqueles que nasceram de cima, que nasceram do Espírito. Os filhos de Sara, eles têm o céu então como origem, mas também têm o céu como destino. Eles estão indo para lá. Eles nasceram no céu, eles são cidadãos do céu e estão se preparando então para habitar os céus. Sara representa então todos aqueles que foram salvos pela fé em Cristo, independentemente de observância de qualquer tipo de obra da lei. Versículo 26 vai reforçar lá, a qual é a nossa mãe. Sara, então, ela vai ser mãe dos crentes. Aqueles que creem e são salvos pela graça são os filhos de Sara. Esses são os que nascem, então, do Espírito, e esses, então, são os que são livres. Se Agar gera, então, a escravidão, o que Sara gera, então, é liberdade, e liberdade para a vida. Paulo ele diz que Sara corresponde, então, a Jerusalém de cima, e ela é mãe dos cristãos. E o que ele está querendo dizer com isso? Que aqueles que nasceram, então, novamente em Cristo, nasceram do Espírito, eles vivem a partir da esfera de Deus, Deus revelado, do Cristo, que foi exaltado, do Espírito Santo, sendo estes, então, livres da lei, e então verdadeiramente filhos do nascimento. E, versículo 27, pois está escrito, regozija-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Sara, ela era estéril. Mas o que aconteceu? Os seus filhos se multiplicaram como as estrelas do céu, se multiplicaram como as areias, os grãos de areias, da praia, do mar. Seus filhos, então, são todos aqueles judeus, gentios, que nasceram, que creram em Cristo e foram salvos dentro de todos os povos, de todas as raças, de todas as tribos. Portanto, Paulo está dizendo que não basta a gente reivindicar, então, o nosso direito, a nossa parte na herança, nas bênçãos de Abraão, reivindicando, então, a nossa paternidade por conta de Abraão. Eu sou filho de Abraão. Mas também é importante você considerar, tudo bem, você é filho de Abraão, mas de qual mãe? É basicamente isso que Paulo está querendo dizer. A lei ela não pode dar vida nem fertilidade. O legalismo ele é estéril. E se as igrejas elas tivessem então se apegado à doutrina que os judaizantes, os falsos mestres que estavam ali, estavam implementando, ou seja, se rendido ao legalismo, essas igrejas elas teriam se tornado estéreis. Mas justamente porque elas se mantêm firmes na graça, elas se mostram prolíferas, elas se propagam por todo mundo. Afinal de contas, nós estamos aqui hoje. E da mesma forma nós temos irmãos nossos aí pelos mais distantes cantões da terra.
né? Eu gosto de lembrar lá quando a gente foi para a viagem do Rio Abacaxi, você no meio da floresta amazônica, né, participando de um culto, junto com irmãos ali, né, celebrando o Deus que nos salvou. Né? Isso por quê? Por causa que a igreja ela não se apegou ao legalismo que é estéril, mas ela se agarrou à graça, e então elas frutificaram. E então Paulo ele vai trazer agora a partir do versículo 28, apesar de a gente já ter lido algumas vezes e tirado outras lições, algumas aplicações pessoais, e a gente começa agora a caminhar para encerrar. Né, Paulo ele vai passar então da alegoria, vai passar para essas aplicações, né, ele evocou, né, esses exemplos históricos e agora ele vai fazer então as suas devidas aplicações. E aí eu queria que nós olhássemos aí 4 aplicações que nós encontramos aí. Né, em primeiro lugar, no versículo 28, nós vemos lá, vocês, porém, irmãos, sois da promessa como Isaac. Né, então, a primeira aplicação é uma declaração categórica que Paulo faz. Né, Paulo chama os crentes da Galácia de irmãos e diz a eles que, embora eles estejam pressionados, eles estejam sendo seduzidos aí, então, por esses falsos mestres, eles eram filhos da promessa como Isaac, e não filhos da escravidão como Ismael. Né, eles haviam nascido do Espírito, não haviam nascido da carne, eles eram filhos de Abraão espiritualmente, não fisicamente. Eram os filhos não por natureza, mas sobrenaturalmente. Eles eram membros, então, da família de Deus. Não apenas adeptos de uma religião legalista. No versículo 29, a gente vê Paulo deixando aí uma certeza esclarecedora. Resolve muito dos nossos problemas. Como, porém, outrora nascera segundo a carne, perseguia o que nasceu segundo o Espírito. E assim também é agora. Na cerimônia onde Isaac foi desmamado, Ismael começou a caçoar e a zombar então do seu irmão. Assim como no passado, Ismael estava ridicularizando a Isaac, também os seus descendentes espirituais, ou seja, aqueles que confiam na carne, aqueles que são escravos da lei, aqueles que não conhecem a Cristo como Salvador, não receberam Cristo como Salvador, eles perseguem os filhos livres, os filhos da promessa, como aconteceu com Ismael e com Isaac. Os legalistas, eles sempre se levantam, eles sempre se levantarão, sempre se levantaram para perseguir a igreja de Deus. E essa tensão ela jamais deixou de existir e ela não vai deixar tão cedo de existir. É uma guerra sem trégua, a todo instante. É interessante pensar como Calvino pensava, dizendo que nós devemos nos encher de horror, não somente diante das perseguições externas, quando os inimigos do cristianismo nos destroem com fogo e espada, quando nos aprisionam, torturam e açoitam, mas também quando, com blasfêmia, subvertem a nossa confiança que descansa na promessa de Deus, quando ridicularizam a nossa salvação, quando lançam cinicamente escárnio contra todo o Evangelho. Ou seja, nós também somos perseguidos, não é só quando a gente sofre fisicamente, mas quando blasfemam contra o Evangelho, quando blasfemam contra a nossa fé, nós também devemos nos horrorizar com isso. Tivemos um evento que ainda está repercutindo aí, como é que é? Um filme, do Porta dos Fundos, eles ridicularizando a fé cristã, e aí então está toda uma polêmica na mídia. E aí a gente tem as diversas opiniões, desde aquele que acha que realmente deveriam tirar do ar, e aí levantar a bandeira de eles estão sofrendo censura, mas eu particularmente, eu penso que nós devemos pensar na liberdade. A liberdade ela tem um custo. Os escarnecedores eles também vão ter espaço para falar. Mas a gente garante também o nosso momento de falar. Então eu penso mais ou menos por esse lado, mas independente da forma como você tem avaliado,
Né? Isso não, a gente vê o nosso evangelho sendo escarnecido, isso deve horrorizar a gente. Né? E o Fábio Porchat ele já deixou claro, isso aqui foi só uma semente, né, que eles plantaram para mais coisas que eles vão fazer. Né? Justamente para humilhar a gente, para tirar toda a dignidade que Cristo tem, né, e a nossa fé que a gente deposita nele. Né? Perseguição é uma coisa que deve ser esperada. Né? Como diz lá em 1 Timóteo, todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo será perseguido. E aqui então nós temos duas coisas. Ou, se você não tem perseguição na sua vida, ou você precisa conhecer a Cristo, né, você ainda não compreendeu o Evangelho, ou você não está vivendo o Evangelho ainda. Né? A perseguição faz parte. Né? Às vezes a gente não sofre fisicamente, mas a gente sofre dessa forma sendo humilhado. Né? E a tendência é isso cada vez piorar. Né? Mas Deus dá graça. Sempre quando a igreja foi perseguida, foram os momentos que ela mais expandiu na história da igreja. Né? E aí então é algo a se esperar e aprender a lidar com isso da maneira adequada, testemunhando, né, e esperando, descansando naquele que julga com justiça, né, e amando. Eles só fazem isso porque eles não conhecem ainda a Cristo, eles ainda não receberam a Ele como Salvador. No versículo 30, né, depois dessa certeza que Paulo nos traz, né, que a gente vai passar por perseguição, ele vai dar uma ordem expressa. Né, versículo 30, mais o que diz as Escrituras: mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Né, assim como Sara deu a ordem a Abraão para lançar fora de casa Agar e Ismael, né, nós também devemos fazer o mesmo, lançar da nossa vida toda espécie de legalismo carnal. Né? Os Gálatas eles precisavam de uma ação da mesma forma firme como Sara e Abraão foram, né, uma ação firme para impedir que a liberdade então cedesse esse lugar então à escravidão. Né, o legalismo ele não pode existir, né, lado a lado com a promessa. Né, ou desfrutamos da graça, ou então nós nos colocamos sob servidão, né, sob servidão à lei. Isso, não há aliança, não há como comungar, né? Não tem como eu ficar em cima do muro, né? Confiar na lei, ou seja, nos meus méritos, em obras, e confiar na graça de Cristo. Nós precisamos romper, né, de vez com o legalismo. Nós precisamos mandar todo o sistema que vai contra o Evangelho da Graça simplesmente embora. Né? Não pode haver divisão dessa herança. A herança ela só vem por meio da fé. E quando a gente olha esse contraste, lei, graça, carne e espírito, e eles não entrarem em acordo, e aí a gente vendo aqui Paulo se valendo, né, dessa expulsão de Agar e Ismael, né, o que foi dito para Agar e Ismael não foi assim, vai embora daqui, mas quando estiver pertinho vem tomar um café. Né, não foi isso que foi falado, simplesmente é um rompimento total e permanente. Né, os judaizantes do tempo de Paulo, né, e aí também, né, o legalismo dentro das nossas igrejas, eles estão tentando conciliar, né, Sara com Agar, Isaac com Ismael, né, uma conciliação que é contrária à palavra de Deus. Né, e é impossível você então fazer essa mistura. Graça e lei, né, fé e obras. Né, a justificação que Deus concede é somente fruto da sua graça e a gente obtém mediante a fé que Ele mesmo nos dá. E no versículo 31 a gente vê lá, né, uma constatação então do apóstolo. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava e sim da livre.
né, Paulo ele conclui então o seu argumento, e aí a gente pode colocar aqui um adjetivo, um argumento demolidor aqui, foi a cartada final, dizendo para os crentes da Galácia que nós somos então filhos da graça e não somos filhos da lei, né, somos filhos de Sara, não somos filhos de Agar, né, nós somos filhos da livre e não da escrava. E, consequentemente, a nossa conduta, ela também deve expressar a nossa fé. Se somos filhos, então, da livre, nós, então, devemos nos portar como verdadeiramente livres. Nós devemos usufruir da nossa liberdade e deixar de viver, então, como escravos. Pois apenas em Cristo nós podemos herdar as promessas, podemos receber a graça, desfrutar da liberdade em Deus. Paulo está encerrando o seu argumento basicamente dizendo, se você abraçar o legalismo, você não está dando um passo para frente, mas você está andando muito para trás. Tá? A salvação é pela graça, a salvação não é por obras. Tá? É uma ação de Deus em nosso favor. Não é algo que eu consiga alcançar por mim, porque eu não consigo alcançar o padrão exigido por essa lei. Então, se eu abraço o legalismo, em vez de eu estar andando para frente, como eles estavam pensando, eu estou andando, na verdade, para trás. Vamos orar?